A resposta veremos mais adiante. Importa aqui discutir uma questão que tem sido o jargão para que, ao longo de 30 anos de democracia multipartidária, os partidos ou os membros dos partidos que estão na lista dos deputados tendam a ir para a Assembleia tomar posse, em razão de que a não tomada de posse poderia implicar a perda de mandato. É esta a questão que importa discutir. Ora, um deputado passa a sê-lo a partir de um processo eleitoral, ou por outra. É o povo quem elege o deputado. Portanto, seria o povo aquele que o destituiria. Ora, o povo, a partir da sua soberania, ele criou instituições. E essas instituições que são órgãos de soberania, um deles tem a vocação de fazer a vez desse povo, que é chancelar esta eleição que este mesmo povo faz. Neste caso, é o Conselho Constitucional. Portanto, nós temos um processo que inicia com a efetivação de uma lista que cai nas mãos da Comissão Nacional de Eleições. Ela promove todo o processo burocrático ali necessário, documentação relacionada com os indivíduos que se propõem a ser deputados. Tudo visto e conferido, é deliberado e essa deliberação passa a figurar como lei, que é de cumprimento obrigatório. Esta lista vai à eleição e o partido que for escolhido pelo povo automaticamente tem a sua lista, na quantidade de assentos ganhos, eleitos tais deputados que fazem parte da lista. Ora, temos aqui um processo político que, a seguir, por força desta demanda do próprio povo, tem que ser chancelada por um órgão jurisdicional. É aqui que entra o Conselho Constitucional para fazer a vez do povo e chancelar esta lista. Portanto, o acórdão do Conselho Constitucional, que por sinal é irrecorrível em relação a outras discussões, é o instrumento que chancela esta questão de um determinado indivíduo que figura numa lista passar a ser deputado. Então, como é que este poderia perder o estatuto de deputado, ou posição de deputado, por mera perda de uma cerimônia de tomada de posse? Para isso, nós teríamos que olhar para a Constituição da República, e neste caso temos a linha C do número 2 do artigo 177, que diz que o deputado que não tomar assento na Assembleia da República, ou exceda o número de faltas estabelecido no regimento, perde mandato. Como vê, a Constituição da República não prevê a perda de mandato por falta da posse. O que isto é? Vamos lá. Do ponto de vista técnico, podemos assim dizer, técnico-jurídico, os dois momentos que, podemos assim dizer, cruciais para que o indivíduo passe a ser deputado é a eleição e é a chancela pelo órgão jurisdicional. Portanto, o povo sufraga, o Conselho Constitucional chancela. Portanto, não poderia a posse em si ser que, no final de contas, é meramente político, simbólico, não poderia por si demandar a perda do mandato deste deputado. E isso é facilmente também perceptível, porque, mesmo a Constituição da República, quando fala de perda de mandato por ausência de tomada de assento, não determina um período pelo qual este deputado deve tomar assento. Mas qual é? Que é a questão do número de faltas. Se nós olharmos para a linha C do número 2 do artigo 177 da Constituição da República, diz que a perda do mandato ocorre por dois fatores. Portanto, não tomada de assento, onde não se vê quanto tempo em que deve levar para tomar assento, ou por a questão de faltas.
A tomada de posse, ou a data da tomada de posse, que é efetivamente um momento simbólico, mas porque a Assembleia tem que efetivamente iniciar em algum momento, ou a legislatura tem que iniciar em algum momento, e é esse que cerimonialmente os deputados tomam posse. Não é o início da data da contagem de faltas. Esta é uma confusão também que se cria. Porque a Constituição diz que há um número de faltas que pode determinar a perda de mandato. Ainda assim, essa contagem de faltas não inicia com a data que o Conselho Constitucional coloca como início da legislatura. Portanto, a data que pode defragrar a questão relativa a faltas é a data em que ele toma assento e não a posse. Portanto, enquanto não tomar assento, não inicia as faltas. Ou por outra, a questão relacionada com o número de faltas é regulada pelo Estatuto de Deputados, ou por outra. Só pode ser ativada a questão do Estatuto de Deputado após a tomada de assento. Agora, uma última questão que ainda interessa perceber é: a própria Constituição diz que o Estado subordina-se à Constituição, novamente, como podem ver, e depois diz funda-se na legalidade. Ou por outra, ainda que ele não tivesse tomado assento ou tivesse um número de faltas, a questão que se coloca é que processual, estamos aqui a falar da questão da legalidade, que processual deveria ser deflagrada para que esse deputado perdesse mandato. Porque não é automático. Então, tem que haver um instrumento jurídico, tem que haver um ente que seja interessado legítimo, e podemos aqui depois questionar: quem é esse interessado? Quem é esse legítimo? Seriam membros de um outro partido? Pode um membro do partido Renamo intentar contra um membro do partido Podemos que não tomou posse? Pode um grupo, não é, de cidadãos da sociedade civil demandar contra um membro de um outro partido que não tomou posse? Me parece que não. Porque a única entidade que poderia estar interessada em que esta perda de mandato fosse efetiva é o próprio partido. Porque é ele, não é, que colocou a lista junto à CNE, esta lista que foi chancelada pelo Conselho Constitucional. Ou por outra, se em bloco os partidos da oposição não tomarem posse, os outros membros da sociedade não podem demandar uma processual jurídica com vista à perda de mandato. Ou por outra, chegamos à conclusão de que a não tomada de posse não se justifica a perda de mandato. Portanto, a questão agora que vem é esta: é ou não uma traição? É sim uma traição. Porque o povo está a fazer uma luta. E principalmente para os membros do Partido Podemos. O povo está a fazer uma luta, está nas ruas. Mais do que isso, é que o Partido Podemos, por tudo aquilo que foi a nossa contagem paralela, tem 138 assentos. Qual é a razão de correr para tomar posse de 40 e tal assentos, quando ele merece 138? Por que está a correr para pegar os 40, que não os vai perder, e deixar para trás os 90, que são a razão da luta do povo moçambicano? É a razão do sangue do povo moçambicano. Por quê? Qual é a pressa? A questão remuneratória é relativa, até porque ao acordo político havido entre VMC e Podemos, no caso em concreto do Podemos, é que é o Podemos que foi politicamente apoiado, não é, promovido pelo VMC, ou por outra VMC, com investido deste poder popular. O povo, não é, decidiu dizer a este povo: votem no Podemos. Razão bastante para dizer que não ter cargo, não ter salário da Assembleia da República durante algumas semanas ou alguns meses não é perda de absolutamente nada, porque é algo que nunca tiveram. Não é vosso. Então, qual é a necessidade de correr para ter e reclamar uma coisa que não é vossa? Esta é que é a razão que leva o povo moçambicano a dizer que sim, é uma traição e tomar posse numa altura em que estão a morrer pessoas. O engenheiro Venâncio ganhou estas eleições. O Podemos deveria estar engajado em continuar com a luta da vitória, a verdade eleitoral, da justiça social.
e não correr para tomar posse de algo que não vai perder ou de uma remuneração que nunca foi seu direito. Obrigado.